Converso com o jornalista Rafael Guimarães, autor do livro A Enchente de 41, considerado a principal obra de recuperação de um dos mais dramáticos episódios da história da capital. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Aqui é o Rafael, né? Acho que o Marcelo... Rafael, desculpe, Rafael. Boa noite, Rafael. Tudo bem, estamos celebrando essa data, né, Dia do Escritor, e que, na verdade, essas datas são importantes, né, para celebrar, na verdade, o livro, né? O livro é essa ferramenta, esse bem cultural tão importante, né, para as pessoas, em relação a outros bens culturais tão valoroso, porque ele tem esse poder, né, de despertar a imaginação das pessoas, exige, né, o ato da leitura exige que a pessoa esteja funcionando a sua imaginação e estimula também essa imaginação para a vida da pessoa, seja a vida cultural, seja a vida dela como cidadão. Rafael, eu queria começar te perguntando justamente sobre isso, né? Quando é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre a enchente de 41, que eu acho que tu concorda comigo, infelizmente, né, a gente teve outra agora em 2024, mas acabou que o teu livro foi recuperado aí, né? Muita gente que não tinha lido foi atrás de novo, né, desta obra, e eu queria saber como é que ela nasceu. Ela nasceu porque a enchente de 41, como tu colocaste, ela é assim um patamar, né, de drama da cidade, né? Ela até então, até agora, o principal trauma que Porto Alegre viveu na sua história. Né? Mas essa memória da enchente ficava muito, né, na experiência das famílias, né? Do avô que contou as histórias do pai, que contou para o filho, que repassou para o neto. Então, a memória da enchente estava muito atomizada, digamos assim, nas famílias, nas comunidades, enfim, né? E meu projeto, a minha proposta foi exatamente consolidar as informações que existiam sobre ela, dar a essa memória que tem muito, às vezes, de fantasia, dar para ela um conteúdo real, né? Através de uma pesquisa jornalística que eu fiz, né? Utilizando todos os recursos que a gente aprende, né, ao longo da vida, e contar essa história o mais completa que eu consegui. Esse livro, ele já tem 15 anos, né? Mas ele tem uma procura muito grande, né? A cada 2 anos, a editora Livretos, ela tem que reimprimir o livro, porque a procura sempre é grande, o assunto sempre interessa. É claro, né, agora com essa enchente de 2024, que se formou com elementos muito parecidos com a enchente de 41, é claro que isso trouxe de volta, né, toda a questão da enchente de 41. Quanto tempo de pesquisa tu demorou para fazer esse livro, hein, Rafael? Esse livro, ele foi feito, ele foi financiado por um projeto que existia na Prefeitura de Porto Alegre, chamado FUNPROARTE, que era um projeto, né, que na verdade é uma seleção de projetos na qual o município faz o investimento direto, não esse investimento via lei de incentivo, mas o investimento direto a partir de uma seleção muito criteriosa. Então, apresentamos o projeto, né, para a realização do livro. Aliás, esse projeto não tem mais, né? Tinha que voltar, ele é muito necessário. Ele tem que voltar, ele proporcionou uma série de coisas muito importantes na cidade e precisa voltar. Porque para escrever uma obra como essa, aliás, para escrever qualquer livro, né, que tem um pouco mais de fôlego, que precisa de pesquisa, tem que ter tempo, né? Tem que dedicar tempo e, em princípio, tem que deixar outros afazeres, outros trabalhos para se dedicar integralmente. Exatamente, por isso que é importante, né, ter esse financiamento para que a pessoa possa fazer com um bom tempo, né? Eu fiz ele em cerca de 1 ano, entre pesquisa... muitas coisas eu já vinha pesquisando antes, porque eu me interesso pelas coisas eu guardando, mas a partir da aprovação do projeto, né, que eu tive que apresentar também uma sinopse muito já bem
avançada. Aí foi um ano entre a pesquisa, a escrita, a impressão, a editoração. E ele Quantas saiu... cópias já vendeu esse livro, Marcelo? Perdão, não escutei? Qual foi já a tiragem desse livro? Quantas cópias já foram vendidas? Tu tem ideia? Isso é que é interessante, né? Quando a gente fez o projeto, a gente tem que também colocar esses dados, né? Fizemos uma ideia de uma tiragem de 1.000 exemplares, assim, uma tiragem mais ou menos comum para uma primeira edição, achando que, enfim, as pessoas lembram, mas não era tão grande assim. Bom, essa edição de 1.000 exemplares vendeu em uma semana. E fizemos uma outra edição rapidamente, né? E de mais 1.000 exemplares em um mês ou dois, também a segunda edição esgotou. Isso mostra também que, na verdade, talvez até mais do que a gente imaginasse, o assunto da enchente estava na cabeça das pessoas. Isso, é claro, o filho comprando para o pai, o neto comprando para o avô, né? Para dar de presente porque ouviu aquela história, né? Ou mesmo as pessoas jovens também querendo, se interessando por ela. E ele vem sendo, como eu te falei, ele vem sendo reimpresso, né, ao longo do tempo. Nós calculamos agora, já teria, né, agora nós tivemos que fazer duas reimpressões durante a enchente de 24 agora, já teríamos cerca de 11 ou 12 mil exemplares vendidos desde a primeira edição. Olha só, foram feitas 2 reimpressões agora, então, depois das enchentes de maio. 2 impressões. Claro. É impressionante a procura das pessoas pelo livro. No meio do temporal da enchente de 24, as pessoas comprando, encomendando. E, enfim, e para nós, a editora, foi uma coisa muito importante, porque o nosso depósito foi alagado, né? O nosso depósito da Voluntários da Pátria, perto da famosa Comporta 14, aquela que houve uma série de advertências que ela deveria ser reformada e não foi. O depósito, o nosso compartimento do depósito ali na Voluntários, foi alagado, perdemos uma quantidade de 13 mil livros, um número muito expressivo. Então, para a editora, para esse recomeço que a gente está tentando implementar, foi muito importante, né, essas reedições, as pessoas comentando, falando. Eu dei muitas entrevistas também, continuo dando, né, como agora. E então está sendo um alento para a gente, né, para poder superar essa perda que tivemos. Rafael, quantos livros tu tem aí na tua carreira de escritor e tem algum outro em vista? Tu vai escrever sobre a enchente de 2024? Pergunta que não quero calar. Eu tenho 20 livros escritos, na maioria livros, né, sobre fatos da memória de Porto Alegre. E agora vou lançar um livro, que é um romance, na verdade, na Feira do Livro, que se chama Barra 77, que é um romance, né, que fala de 5 personagens, né, que a história se passa durante o ano de 1977, que foi um ano muito importante, né, no processo de redemocratização do país. É um livro de ficção e que eu tenho, né, a pretensão de que ele atraia principalmente os jovens, os personagens são jovens, a linguagem do livro é jovem, né? Então é uma investida minha, assim, no público jovem, para que conheça, né, o que aconteceu com os jovens daquela época e que muitas coisas tenho certeza que vão se identificar. E sobre o livro da Enchente 2024, tá aí como projeto? As pessoas me perguntam, mas eu não pude pensar ainda, porque eu estava envolvido nesse projeto grande, num outro projeto também, que eu estava fazendo, né? Eu acho que faz todo sentido, viu, Rafael? Que, na verdade, a enchente de 24 está acontecendo ainda, né? As coisas estão muito presentes ainda. Tu vê, eu escrevi um livro, chama Enchente de 41, quando tinha se passado praticamente 7 décadas, né? Então, as coisas são muito recentes ainda, né? As coisas ainda estão... E a história está acontecendo e as informações estão saindo. A mídia tem dado uma cobertura extraordinária, né? Os blogs, as redes sociais, né? As lives, né? Aliás, é muito importante porque
Nós estamos tendo a possibilidade de ouvir também os cientistas, as pessoas, né, que conhecem, entendem esse fenômeno e podem nos explicar. Então, é muito recente ainda. Mas, por exemplo, me chamaram, né, para fazer um prefácio de um livro de 32 autores, né, homens e mulheres, que são relatos, contos, crônicas sobre enchente, quer dizer, escritos, né, no calor dos eventos. Então, eu fiz o prefácio desse livro, que vai sair na Feira do Livro. E algumas coisas estão acontecendo assim, tem vários relatos nas redes sociais de experiências, né, que as pessoas vivenciaram durante essa tragédia toda, né? Mas isso que tu falou é importante. Talvez um livro sobre a enchente de 2024 tenha que ser feita um pouco com afastamento histórico, né? Daqui um tempo, até para ver quais as providências que vão ser tomadas. Quando tu conta sobre a enchente de 41, tem esse distanciamento e era uma história quase não contada, né? Não registrada pelos meios de comunicação, então foi um outro contexto. Bom, Rafael, eu te agradeço aqui a presença no Poder RS hoje, no Dia do Escritor, e vamos conversar mais vezes, tá bom? Eu que agradeço e quero deixar um abraço muito grande para o Marcelo, meu grande amigo, meu parceiro, né? Uma pessoa a quem eu recorro sempre que eu estou com alguma dificuldade de obter alguma informação. Vários livros meus está ali colocado agradecimento ao Marcelo, né? É o pesquisador fora de série e que tem um texto muito gostoso de ler. E isso também é uma coisa importante, né? Nós temos que seduzir o leitor a partir da primeira linha, né? Para que ele faça essa jornada que a gente fez ao escrever, ele faça a jornada da leitura e chegue até o fim. E o leitor chegando até o fim é uma vitória, né, para quem escreve. Um abração muito grande, muito obrigado pelo espaço. Vamos passar o bastão aqui, o Marcelo já está com a gente, já pode agradecer aqui no ar, viu, Marcelo? Para mim é uma honra imensa. Vamos sem áudio aqui do Marcelo, pessoal. Vamos colocar o áudio aqui do Marcelo. Vê se teu microfone aí tá ok, Marcelo. Vamos ver aqui. Deixa eu te apresentar aqui. O Marcelo é jornalista e pesquisador, olha só, da boemia da capital, autor de diversas biografias, como a do Lupicínio Rodrigues. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Me ouvem agora? Perfeitamente. Ah, sim. Bom, eu estava falando, né, antes de entrar no assunto, para mim é uma honra dupla. Primeiro, estar conversando com vocês aí, com audiência qualificada. Não é a primeira vez que eu concedo entrevista aqui a Ubra e TV, e várias vezes o pessoal, quando eu me dirigi até a Ubra, ou mesmo online como agora, o pessoal sempre comentava, pô, tô lá, assisti tua entrevista e foi muito legal. Então a gente sempre fica muito lisonjeado, né? E, como eu digo, dupla honra, porque esses elogios aí do Rafael Guimarães, para mim, o Rafael, devolvo os elogios na mesma moeda, porque é um baita de um pesquisador, escreve muito bem e é do meu time, né? Dos caras que se ajudam. Aqui a categoria a gente tem muito disso de se ajudar, né? Trocar figurinhas e tentar saber o que o outro está fazendo para se ajudar e fornecer material, e sempre nesse espírito de camaradagem, né? Porque a gente sabe que não existe concorrência, o que existe é soma de esforços, aí quem ganha é a cidade, né? Então, verdade. O Rafael sempre com essas obras maravilhosas dele aí que resgatam esses assuntos, né? Ele tem uma carreira bem mais coxuda, vamos dizer assim, do que a minha, e para mim é sempre uma referência. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil, o Rafael, o Rui Castro, esses todos aí são pessoas que inegavelmente me influenciaram e me estimularam muito a enveredar por esse meio, né? E aí eu sempre falo, quando me perguntam sobre a questão do escritor, e eu não me defino como um escritor, eu me defino como um jornalista e pesquisador que por acaso também escreve, mas eu sempre falo isso, inclusive quando eu converso com novos e futuros jornalistas, que a atividade da escrita, da narrativa longa, seja ela principalmente em livros, né? Mas que ela tem muito a ver com a reportagem especial, ela é uma forma de a gente aprofundar o conhecimento e compartilhar conhecimento de uma maneira quase que ilimitada, porque quando a gente trabalha num jornal, num site ou em outros veículos, mas vamos pegar aqui como exemplo os jornais e sites, a gente tem uma certa limitação, né, de texto, de espaço, de prazo, de data, de uma série de coisas, quem é da profissão sabe.
e até de quantidade de fotos. E quando a gente passa a trabalhar com essa pesquisa mais voltada para o mercado editorial, é como se a gente pudesse fazer uma reportagem especial do tamanho que a gente quer, né? Porque o livro, ele tem essa possibilidade. Geralmente se trabalha com alguns padrões aí, mas, ao menos em teoria, quando eu sento para escrever um livro, eu tenho à minha frente mil possibilidades a mais do que uma reportagem. E eu trabalho... Marcelo, deixa eu te interromper agora, eu preciso liberar o Rafael aqui. Rafael, obrigado pela tua participação no Poder RS. E agora eu converso com o jornalista, pesquisador da Boemia, da capital, e autor de diversas biografias, como a de Lupicínio Rodrigues. Deixa eu chamar de novo aqui o Marcelo Campos, que fez a gentileza de esperar. Quando a gente tem, né, uma entrada ao vivo, é porque algum evento importante está acontecendo. Marcelo, tu é jornalista, tu sabe bem, mas obrigado por nos aguardar aqui para a gente conversar um pouquinho no segundo bloco. Isso acontece, né? Isso faz parte. E, felizmente, graças a uma pauta positiva e bacana. É verdade. E como eu vinha falando, a atividade de escrita, para quem trabalha com jornalismo, é sempre uma atividade muito gratificante, se a pessoa faz isso com gosto, né? Porque é uma vertente aí, que muitos jornalistas acabam partindo para a escrita, para a pesquisa, que, felizmente, só permite o prazer para quem gosta mesmo, né? E só é bem sucedido nisso quem gosta de fazer, porque é muito trabalhoso, despende um tempo precioso, inclusive não só de trabalho, mas da vida das pessoas. Quem trabalha com isso sabe. Mas é sempre, no meu caso, por exemplo, é sempre muito satisfatório. Nunca fiquei rico com isso, mas, ao mesmo tempo, enriqueci em conhecimento, principalmente no sentido do conhecimento da cidade, da cultura nossa aqui do estado, já que eu trabalho essencialmente com personagens de Porto Alegre, né? E a maioria deles musicais, né? Eu fiz a biografia do Lupicínio Rodrigues, do conjunto Norberto Baldalfi e outros personagens da música antiga de Porto Alegre, e um assunto vai levando a outro, a gente acaba aprendendo muito também, né? A gente compartilha muito com as pessoas aquilo que a gente aprende pesquisando. É verdade. Eu queria conversar contigo um pouco sobre esta... Na verdade, não é uma obra, ainda não é um livro, né? Sobre os bares de Porto Alegre, mas é uma pesquisa muito interessante. Até acho que a gente nem vai ter muito tempo hoje para conversar, viu? Vai ter que voltar ao Poder RS. Mas conta que projeto é esse. Eu concordo muito contigo sobre o ato de escrever, e eu sempre valorizo muito os escritores que dedicam a sua vida, né, para fazer obras, porque é um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho intelectual e que demanda tempo, basicamente tempo, né? Escrever não é um ato para ele ficar... Para a gente conseguir ler um livro de forma rápida e prazerosa, tem muito tempo na elaboração de cada frase. E eu sempre digo, olha, eu só vou começar a escrever livros lá depois dos 60 anos, né? Quando estiver um pouco mais tranquilo e com menos tarefas para fazer no dia a dia. Então, quem consegue fazer isso antes, assim, tem uma pequena inveja, uma inveja boa, viu, Marcelo? Mas, e quero fazer um projeto aí para fazer no futuro. Me conta sobre esse resgate dos bares da minha época, viu? Anos 90, anos 2000 em Porto Alegre. Como é que surgiu essa ideia? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né, diante do tempo que a gente tem. Eu já, de 20 anos para cá, justamente com essas pesquisas que eu venho fazendo, de livros e também trabalhando como pesquisador para outros autores, eu acabei ampliando um interesse que eu sempre tive, inclusive como frequentador da noite, que é de fazer um mapeamento histórico dos estabelecimentos que funcionaram em Porto Alegre. E nesses 20 anos eu consegui mapear em um século de vida noturna que a gente tem agora, por exemplo, mais ou menos um século de vida noturna mais ou menos parecida com o que a gente tem em mente que seja uma vida noturna, mais ou menos 1000 estabelecimentos. Né? 1000 estabelecimentos. 1000 só em termos de casa noturna, não vou entrar nem no mérito de bares, cafés, cassinos, né? E o que acontece? Eu trabalho principalmente... Olha o Barba Azul ali, ó. Passei noites agradáveis no Barba Azul. E eu trabalho com foco principal no modelo casa noturna, boate mesmo, né? Então, a boate tal e qual a gente conhece, ela é fruto de uma cultura que vem dos anos 60, principalmente. Embora já tivesse alguns estabelecimentos anteriores, né, anos 50, mas casas pequenas. Mas a boate tal e qual, ela é da segunda metade dos anos 60, quando surgem estabelecimentos como o Coraçado Botequim
Crazy Rabbit, né? A Baiuca. Histórico, né? Ali o Dr. Jekyll, todo mundo fumando no Dr. Jekyll. Sim, até pouco tempo atrás, né? E eu venho trazendo, sempre dando prioridade para estabelecimentos que já tenham sido extintos, justamente para que as pessoas possam relembrar ou conhecer. E a gente hoje tem uma realidade bem mais restrita, são muito menos casas noturnas, a gente não tem mais do que 20, talvez. Jogadores ali, ó. Paulo Nunes e o Guita, no La Camorra. Não, essa é no Lei Seca. Ah, no Lei Seca. No Lei Seca. Lei Seca. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala ali que demanda muito tempo para escrever, o escrever é o que menos demanda tempo, no caso das minhas pautas, porque o tempo maior demanda na pesquisa mesmo, né? Claro. Que aí atrás, todas essas fotos que vocês estão vendo aí, eu tenho que sair atrás de quem tem, eu tenho que descobrir onde é que anda o dono daquela boate. Ali, ó, Jardel, Mildo, Paulo Nunes e Dinho. Jogadores do Grêmio. Aí faz muito sucesso na internet, né? Naquela época que a gente encontrava os jogadores nos bares da capital. 1995, tempo que jogadores frequentavam boates depois dos jogos e em semana de jogos, né? E o Grêmio foi campeão brasileiro em 95. Foi campeão da Libertadores. Da Libertadores. O brasileiro foi em 96. Isso. E nessa época, o jogador que fosse visto na noite, desde que ele mostrasse serviço em campo, não havia problemas, né? Hoje já não dá mais. É verdade. Então a gente tem todo esse folclore da noite com histórias geniais, né? Histórias que muitas vezes não podem nem ser contadas, porque quando eu entrevisto as pessoas, elas me confidenciam fatos que às vezes elas pedem para não contar. Então eu conto aquilo. Conta uma história, então. Uma história que pode ser contada. Que pode ser contada. Tem tantas histórias, né? Sempre o pessoal me pede, assim, eu tenho uma dificuldade porque são tantas para puxar. Mas tem, por exemplo, uma história muito interessante, eu não vou poder citar os nomes, mas houve uma boate que foi inaugurada em 1978, e na época do embalo da discoteca, e o dono da boate convidou outros donos de boates para conhecer e participar da inauguração, de uma política de boa vizinhança. E um dos donos, só de sacanagem, contratou uma mulher para fazer um striptease lá numa boate que não era de striptease. Ele pagou uma mulher para tirar completamente a roupa no meio da pista para criar uma... E nem foi por maldade, foi por aquele espírito de gozação, de zombaria, né? E no fim deu tudo certo, ninguém ficou de mal por isso, mas são apenas uma das histórias que eu me lembro agora. São muitas histórias, né? Tem histórias envolvendo, por exemplo, essa mesma aí dos jogadores do Grêmio. Essa foto foi tirada poucas horas após a final do primeiro jogo da Libertadores aqui, né? Uhum. Vocês imaginem hoje, por exemplo, o Grêmio jogar uma final de Libertadores e os jogadores saírem direto do estádio para uma boate, né? E interagirem com as pessoas ali, com o gremista, com o colorado, com o próprio adversário, né? Tá o Higuita, que era o goleiro do time adversário. Vocês imaginem que situação mais inimaginável hoje, né? E na época, tranquilo, foi todo mundo para boate. Histórias geniais, assim, né? O Dr. Jekyll, o meu diretor, o Igor, aqui, está dizendo que ninguém saía sozinho do Dr. Jekyll. É verdade? Olha, aí depende de quem tem os bem-sucedidos e os mal-sucedidos, né, na noite. O Dr. Jekyll foi uma das últimas grandes casas dos anos 90. Ela funcionou ali na Travessa do Carmo, junto ao Lago Zumbi dos Palmares, que na época se chamava Lago da Ipatur. No coração da Cidade Baixa. Muito interessante, né? E eu acabo também fazendo, eventualmente, pautas sobre casas noturnas que não são exatamente casas noturnas. Hoje, por exemplo, vai sair no online e amanhã sai na versão impressa a 25ª reportagem da série do Jornal do Comércio, que eu faço para o Jornal do Comércio, sobre casas noturnas. E a gente está fazendo para esta quinta e sexta-feira o Abbey Road, que foi uma casa de shows e música ao vivo que funcionou na Plínio Brasil Milano, próximo a Carlos Gomes, e que pertencia ao Júlio First, da 102 FM, e ao João Antônio, que muita gente conhece da música, do Disco Cuecas e das propagandas do Teva, né? Sim. E os dois contratavam shows de primeira linha a ponto de terem chamado o guitarrista do The Police, né? O Andy Summers, para se apresentar na casa com grande sucesso. Então, durante quase 10 anos, uma casa que conquistou uma clientela fiel, né, e que deixou muitas saudades. Então eu trabalho com essa... E eu também trabalho assim, eu vou até o lugar, eu descubro o que existe hoje, eu tento investigar o passado daquele imóvel, saber o que funcionou antes. Então, resumindo, a maneira que eu trabalho é assim: se eu vou fazer uma reportagem de 3 páginas sobre determinada casa noturna ou sobre qualquer assunto de resgate,
eu me proponho a fazer a melhor matéria, modéstia à parte, a melhor matéria já feita sobre aquele assunto. Se não for a melhor, é pelo menos a mais completa. Claro. Pode ter alguém que deixa aberto para que alguém faça também, mas as minhas têm se caracterizado por serem as mais completas possíveis. Voou nosso tempo aqui, nós vamos voltar a conversar para entrar em detalhes sobre cada uma dessas casas, talvez sobre outras, não sei se o Gruta Azul está ali nessas casas, o Vermelho 27... Não, aí são aquelas casas mais complicadas de o pessoal falar, né? O pessoal mais 18 anos, né? Mas a gente vai voltar a falar, eu só quero saber se vai virar livro essa série que tu está escrevendo no Jornal do Comércio. Sim. A ideia é fazer um livro, eu ainda estou realizando algumas reportagens, né? Porque ainda tem algumas casas para serem mapeadas, mas a ideia é provavelmente já no ano que vem a gente reunir esse material em uma publicação. Perfeito, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Eu agradeço pelo prestígio e pela audiência qualificada. Valeu, boa noite. Olha